para então vir a ser o nosso Salvador. E hoje nós vamos falar sobre um encontro solidário. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, e vamos fazer uma leitura nas nossas Bíblias, nos versos de número 13 até o verso de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versos de 13 até o verso de número 21. E vamos falar sobre um encontro solidário. Encontros com Jesus. Se você veio nesta noite aqui na IPA, na Igreja Presbiteriana de Ananindeua, pela primeira vez, não perca os próximos encontros de Santa Ceia, porque além da solenidade, da importância desta reunião para celebrarmos o pão e celebrarmos o vinho, também estaremos nos aprofundando sobre alguns poucos de muitos encontros que Cristo teve a oportunidade de ter com muitos homens e mulheres do seu tempo, como tem conosco até os dias de hoje. Mateus capítulo 14, versos de 13 a 21. Conforme você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus para lermos esse texto. Acompanhe na sua Bíblia com reverência e atenção. Diz assim o Evangelho. Mateus 14, de 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Podeis sentar, irmãos. Palavra de Deus lida e aplicada ao nosso coração, e nela vamos agora refletir. Encontros com Jesus, um encontro solidário, é o que nós vamos ver hoje. A primeira coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, sobre esse texto é o total confronto ou contradição desse tema solidariedade com o espírito reinante na nossa época. É muito facilmente perceptível que os homens dos nossos tempos, como também de tempos passados, buscam mais para si os seus próprios benefícios, o alcance das suas próprias conquistas, ignorando, na sua grande maioria das vezes, se tornando inclusive exceções aqueles que agem contrariamente a isto, buscando quase que sempre o atendimento do seu próprio ego. E os homens dos nossos dias, por não ser diferente disso, são todos classificados, em sua grande maioria, como egoístas. E, na realidade, todos nós temos um pouquinho desta pitada de egoísmo nas nossas realidades. E se não fosse Cristo nos quebrar para que vivamos solidariamente, certamente também estaríamos nesse proceder de um caminho sozinho e solitário e também vaidoso, olhando para nós mesmos o tempo todo, como de repente Dionísio, dentro do panteão do entendimento grego, da mitologia grega. É interessante um ditado que hoje já é conhecido, eu acredito que tanto de novos quanto de velhos, que é cada um por si e Deus por todos. E esse ditado expressa muito bem o que eu acabei de dizer para vocês. Expressa exatamente esse espírito egoísta da sociedade moderna. Esse milagre que nós acabamos de ler, que é um dos mais conhecidos dos evangelhos, da multiplicação, a primeira multiplicação, porque houve outra, de pães e peixes, em que Cristo ali manifesta um sinal de que era o verdadeiro Filho de Deus e, portanto, o Messias esperado de Israel. Ele é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e também em João. Todos os 4 evangelhos narram este registro, esse relato da multiplicação. Está lá em Marcos 6, de 30 a 44, em Lucas 9, de 10 a 17, e em João 6, de 1 a 13. Cada um deles
à sua medida, vai lançando os detalhes do que lhe chamou a atenção. Por exemplo, Marcos e João vão mencionar que foi um menino que levou os 5 pães e 2 peixes. Já Mateus não registra isso aqui no texto que nós lemos, pois para ele o mais importante, quem sabe, ao seu entendimento, na sua percepção de ver o milagre e registrar depois no Evangelho, foi milagre em si, não quem levou os pães. Já João quis trazer então à tona esse detalhe, também Marcos. Ele ocorre na Galileia, próximo da cidade de Cafarnaum, onde 60% do ministério de Jesus é levado, uma periferia da região da Palestina, ali na província da Judéia, dominada naquele tempo pelo Império Romano, como você sabe. Jesus sempre esteve acompanhado, nos seus 3 anos de ministério, de multidões. Era muito difícil nós vermos Jesus sozinho. Aliás, uma das poucas vezes em que ele esteve sozinho foi justamente por ocasião do quê? Da sua crucificação. Quando ele estava então para ser oferecido por sacrifício em nosso favor, então os abandonaram aqueles muitos que o seguiam, e na verdade uma multidão o acompanhava, mas não para o apoiar, mas para o dizer, crucifica-o. Era o que diziam nas ruas ali de Jerusalém. Mas é um fato que os seus milagres, os sinais das obras de Jesus, chamavam bastante a atenção, especialmente considerando um contexto sociopolítico e cultural daqueles dias, onde muitas pessoas estavam abaixo da linha da miséria, experimentando carências tão existenciais e mínimas que você não poderia imaginar serem impossíveis nos dias de hoje. Como não ter água para beber durante muitos dias, como não ter um grão sequer de um cereal para botar na boca e dizer que se alimentou de um dia para o outro. Pessoas ali então ouvindo que um profeta, um homem prodigioso em sinais, estava arrastando e fazendo levantar coxos e curando leprosos, restaurando a vista aos cegos, concedendo então sinais que nenhum outro havia operado naqueles dias e nenhum outro dia. Era natural que muitas multidões o seguissem, e principalmente não apenas pelos milagres, mas pela maneira amorosa e sensível com a qual Jesus se portava. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, pode passar desapercebido da nossa atenção o entendimento do porquê, quando no verso 13 é dito, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus se recolheu para um locus, para um momento de reflexão, de luto. E por quê? Porque exatamente nos versos de 1 até 12 é registrada a morte do seu primo, o último profeta João Batista. Ele que, por ter denunciado os pecados de Herodes, que era o rei ilegítimo, mas era o rei colocado ali pelos provincianos de Roma para governar a província da Judéia, e ele era um homem extremamente licencioso, liberal, com muitas festas regaladas a pecado, luxúrias, e ele então faz ali uma negociata, um arranjo, ali totalmente pecaminoso, para poder casar-se com a sua cunhada, e ali Herodias, e ele então a desposa, e João Batista denuncia a este fato, e então ela pede a sua cabeça. Você já conhece essa história. Mas o fato é, meus irmãos e minhas irmãs, que diante dessa notícia, Jesus então se encontra triste. Você pode pensar, mas Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o todo-poderoso Messias, ele se encontrou triste? Sim. Jesus se entristeceu, como eu e você. Jesus também chorou. Jesus sentia fome. Jesus sentia sede. Por isso, lá em João capítulo 4, ele pede uma porção de água para a mulher samaritana, e tantos outros episódios que mostravam a sua perfeita humanidade. Jesus era homem como eu e você, de carne e osso, mas não só homem de carne e osso como eu e você, além disso também era 100% Deus, um com o Pai e um com o Espírito Santo. E ele sobe para o monte. Jesus sobe para o monte ali para se deslocar, para sair daquela multidão, daquela movimentação que certamente por dias já era um fato integrante da sua rotina. Coisas que às vezes a gente não tem condição de fazer. De dar um pause, um stop, uma parada na nossa jornada de atendimentos, de trabalho, de família, de pressões, para experimentar um luto.
para pensar sobre a vida, refletir sobre o nosso destino, sobre a essência daquilo que nós somos e fazemos. É certamente, meus irmãos, o que o reverendo Ronald, pastor da primeira igreja de Belém, deve estar sentindo agora com a sua família. Como foi citado pelo nosso pastor, perdeu seu irmão repentinamente numa partida de futebol. Não entendemos ainda se ele estava jogando ou apenas assistindo, provavelmente jogando, e um infarto fulminante partiu para a eternidade. Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, e como foi dito, pode ser a nossa última celebração da ceia do Senhor. Jesus aqui, sendo Deus, sendo inteiramente homem, inteiramente Deus, ele se retira também para o seu espaço. Jesus tinha que ter também o seu momento. E quando ele desce desse momento dele, passado o luto, ou pelo menos temporariamente, ele vê uma multidão que aumentava cada vez mais e mais. Existiam muitos peregrinos que vinham de todas as regiões para conhecer a Jesus de Nazaré. E o dia já ia declinando, aquelas pessoas ali se avizinhando, Jesus se compadece delas para curá-las, para promover libertação àquelas pessoas. E os discípulos, com uma genuína preocupação, eles não queriam desdizer a autoridade de Cristo, não. Com uma genuína preocupação, dizem: mestre, já vai quase terminando o dia, daqui a pouquinho já está declinando o sol. O que tu acha da gente já ir despedindo esse pessoal para eles pelo caminho acharem o que comer? E aí Jesus determina: por que vocês mesmos não dão a eles o que comer? E aí eles começam a tentar dar soluções para Jesus. E aparecem lá diante do mestre com 5 pães e 2 peixes. Eu penso que Pedro, quem sabe o líder do colégio apostólico, chega ali com essa solução quase que para que se cumprisse o que eles tinham proposto inicialmente. Olha, Senhor, é o seguinte, tem 5 pães e 2 peixinhos aqui, não tem condição, vamos fazer como eu propus, vamos despedir esse pessoal aí para eles comerem aonde eles tiverem condições. Mas foi justamente esse lanche, esse lanchinho, 5 pães, 2 peixes, que foi colocado nas mãos de Jesus. Mal eles sabiam que um grande milagre estava prestes a acontecer. E o Senhor multiplica o pouco depositado em suas mãos. Migalhas, quem sabe, para uma multidão de pessoas ali reunidas debaixo do monte para ouvir e para se encontrarem com Jesus. Mas todos que estavam ali com esses 5 pães e 2 peixes se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios para ainda que não se estragasse nada. Talvez estudiosos estimam que cerca de 10.000 pessoas foram naquele dia, naquela tarde e noite, alimentados neste milagre, considerando que naquela época não se contavam mulheres e crianças. Meus irmãos, muitas coisas nós podemos recolher através desse encontro com Jesus, mas nós queremos destacar esta mensagem relacionada à solidariedade. Através desse encontro de Jesus com essa multidão, nós podemos aprender pelo menos 3 preciosas lições com respeito à importância da solidariedade cristã. Em primeiro lugar, queridos, nós podemos observar que a solidariedade é motivada pela compaixão. Abra aí na sua Bíblia o verso 14, vamos ler todos juntos o que diz o verso 14. Mateus 14, 14. Diz o quê? Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. De acordo com a narrativa do Evangelho de Marcos, que é o paralelo aqui de Mateus, Jesus viu essa grande multidão e se compadece dela, e lá em Marcos, no capítulo 6, verso 34, é dito que ele se compadeceu porque os viu como ovelhas sem pastor. E Jesus, o sumo pastor, o pastor dos pastores, olha para aquele povo, olha para aquela gente e se compadece. A solidariedade é pensar no outro, as qualidades que eu gostaria de ter, ou os benefícios que eu gostaria de receber para mim. Solidariedade é a compaixão na prática, é a compaixão vislumbrando o bem alheio. É isso que significa solidariedade, mesmo com essa proposta de despedir a multidão, que não era uma proposta exagerada, uma proposta absurda, foi uma preocupação legítima dos discípulos, com aquele fato de ter uma multidão se acotovelando e chegando à noite não teriam o que oferecer para aquelas pessoas.
Mas essa proposta chega a Jesus e Jesus ordena aos discípulos que os alimentem, porque sabia certamente que muitos daqueles ali que estavam reunidos em Cafarnaum para ouvir o profeta de Nazaré, o Rabi da Galileia, muitos que estavam ali para ter a sua vida como alvo, como objeto de libertação, de cura, de um sinal da parte de Deus, muitos ali não tinham nada para comer. Não é que no caminho a preocupação dos discípulos fosse realmente totalmente legítima. Eles no caminho iam continuar com fome, essa que é a verdade. Jesus, sabendo disso, chama-os para que providenciem comida. Esse é um encontro solidário. É um encontro solidário, meus irmãos, você que nos ouve nessa noite, você que vai nos ouvir depois no YouTube da nossa igreja. Esse é um encontro que expressa a compaixão máxima de alguém. E é o nosso exemplo, a nossa régua moral chamada Cristo. Jesus conhece por experiência própria todas as necessidades humanas. Ele experimentou todas as nossas mazelas. Foi tentado como nós somos. Teve que experimentar luto, também perdendo amigos, perdendo seu primo, como acabamos de ver aqui nesse mesmo contexto do capítulo 14. Ele foi semelhante a nós em tudo, menos em uma coisa, pois em nada ele pecou. Em nada foi achado em pecado. É preciso, queridos, que nós entendamos que precisamos cuidar dos problemas também dos outros e não apenas somente dos nossos, pois esse é o verdadeiro amor que nós chamamos altruísta. O amor que não se exaspera, o amor de 1 Coríntios 13, quando Paulo fala, o amor que não se arde em ciúmes, não se ensoberbece, é o amor que olha para o outro, é o amor que se compadece. E o maior exemplo de compaixão que nós temos é justamente, queridos, o nosso Senhor Jesus. O pastor das ovelhas, o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Há muitas pessoas hoje nos nossos dias desassistidas do mínimo, desassistidas de alimento. Alguns têm o alimento, têm as suas despensas cheias, graças a Deus por isso, mas precisam muitas vezes de um afago, de uma palavra amiga, de um conselho verdadeiro. Não é conselho para dizer que a pessoa é linda, é maravilhosa, é muitas vezes um conselho para que você choque a pessoa com a verdade. E quem sabe na frente ela te agradecerá por isso. Falta-nos esse olhar de compaixão muitas vezes nas nossas lidas diárias, não apenas dentro das quatro paredes de um templo da igreja, mas para olhar para a mesa da comunhão e enxergar que esta é a maior manifestação de compaixão que alguém teve na história do mundo, que foi a de Cristo, que deu-se seu corpo, deu seu sangue para nos legar a sua salvação. Em segundo lugar, meus irmãos, antes, 2 versículos nos mostram essa compaixão como um sinônimo do ser de Deus, de quem Ele é. O primeiro está lá no livro de Salmos, capítulo 103, verso 13. Diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor é o nosso Pai. Jesus se referia muitas vezes a Deus como seu Pai e dizia, orem ao vosso Pai que está nos céus. Esse espírito de orfandade espiritual não é mais uma realidade de quem um dia foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, porque encontra em Cristo uma família. Eu já encontrei, na minha curta jornada, não é, de cristianismo até um pouco longa, mas de ministério extremamente breve, de alguns dias, mas eu já encontrei nessa minha jornada pessoas que não tinham os pais, perderam, já partiram, ou nem conheceram, não tiveram essa possibilidade. Pessoas que não têm irmãos, poucos amigos, mas que têm uma satisfação, têm uma plenitude de vida. É uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa agradável, é uma pessoa simpática, é uma pessoa alegre, é uma pessoa contagiante. Porque é uma pessoa que sabe que tem um pai. Eu não tenho um pai aqui, mas eu tenho um pai que está nos céus. De repente você não tem uma mãe aqui, mas eu tenho um Deus que, como cantamos, é o nosso refúgio, a nossa cidadela, aquele em quem nós podemos firmar os nossos pés. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso Pai. Ele se compadece de nós. E a solidariedade, ela em primeiro lugar é movida por essa compaixão.
Em Hebreus 4,15 ainda é dito, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós não temos sumo sacerdote que não se compadeça, pelo contrário, ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, pois deu a sua própria vida em nosso favor. Em segundo lugar, irmãos, esse encontro de Jesus com a multidão, na multiplicação de pães e de peixes, também nos revela uma segunda lição, de que a solidariedade é fortalecida pela cooperação. Você pode ler isso comigo em alto e bom som? Solidariedade. O verso 16 diz: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Interessante pensar que Jesus poderia ter feito toda a sua obra ministerial em terra e também espiritualmente falando, sozinho, sim ou não? Sim, não há dúvidas disso. Tinha poder suficiente para isso, ok? Jesus poderia ter pregado, curado e feito tudo isso sozinho, sim ou não? Sim, mas decidiu chamar 12 homens, chamados apóstolos. Ele poderia dar prosseguimento depois dos apóstolos, depois que eles falecessem, morressem, a sua igreja com uma obra sobrenatural. Poderia, mas decidiu estabelecer a sua igreja através do ministério daqueles homens que se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive chegou até nós há mais de um século atrás. No caso da igreja presbiteriana e no caso do cristianismo, então, muito tempo. Não é? Jesus e o Senhor da igreja pode fazer tudo sozinho, mas ele decide usar dessa ferramenta chamada cooperação. Por ele ou por nós? Por nós. Para que nós sejamos participantes do seu projeto eterno. Não teria propósito nenhum se ele fizesse tudo sozinho. E nós seríamos apenas assistentes de assistir. Ele quer que nós sejamos integrantes, participantes, membros do seu corpo, da sua igreja. Jesus então chama eles ali, podendo ter já resolvido o problema muito rapidamente. Ele quer integrar aqueles homens, pescadores, cobradores de impostos, não é? Ex-publicanos, ex-zelotes, ex-partidários, ex-políticos, todos esses ali que naquele conglomerado de 12 homens foram ali a semente que germinou a igreja de hoje. E Jesus usa esses 12 homens. Esse ato milagroso demonstra que a solidariedade praticada por Jesus teve pleno êxito e contou também com a ação solidária de pessoas. Isso é cooperação. O texto que eu já falei de João e de Marcos, que relata este evento, João 6, de 1 a 13, Marcos 6, de 30 a 44, menciona um rapazinho. Provavelmente, pela linguagem no grego que é utilizada, era um homem de pequena idade. Quem sabe da idade do Rafael, quantos anos ele tem, Domar? 12 anos. Quem sabe um rapazinho, como o Rafael aqui. E ele traz: mestre, tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E doou totalmente para que servisse aquela multidão, com muita sinceridade em seu coração. E os discípulos saíram à procura de alimento, mas não acharam nada mais do que isso. A própria multidão cooperou. Quando nós vemos no texto aqui que formaram grupos de 100 e de 50 para que se organizassem para receber o alimento depois de multiplicado. Quando há cooperação, quando há colaboração, a solidariedade, meus irmãos, ela é vivenciada no seu degrau mais máximo, mais pleno, porque as pessoas se sentem participantes, se sentem envolvidas. Eu estou começando o ministério agora, e eu não me iludo e nem me engano, reverendo Elcio, que não vou chegar nem em 2 anos de ministério se achar que eu vou fazer tudo sozinho. Você vê que uma projeção na igreja, tem equipe de mídia que ajuda nisso aí. Você vê as centrais de ar funcionando, o som, não é? Com alguns ajustes aí, mas está funcionando, graças a Deus. Tem gente que ajuda, que coopera. A igreja é isso. A solidariedade, ela envolve de maneira determinante a colaboração de todas as partes. E ela é plenamente efetuada quando há envolvimento cooperativo. A palavra de Deus, meus irmãos, está repleta de exemplos de solidariedade. Nesse contexto cooperativo, você vê José
das Consolações, chamado Barnabé, em Atos capítulo 4, versos 36 e 37, como um grande exemplo de um homem que cativou outros a cooperarem com um projeto que era de assistir os órfãos e as viúvas e os crentes necessitados da região de Jerusalém. Ele fala, quer saber, eu tenho um terreno, vou vender e vou dar tudo. Apóstolos, distribuam isso aí para que ninguém passe fome. Porque eu posso ter um terreno a menos, mas as pessoas não podem ter um dia de vida a menos sem ter o que comer. Ele fez isso para se autopromover? De forma alguma. Faz isso com um espírito solidário. E qual é o resultado disso? Outras pessoas se sentem da mesma forma motivadas a contribuir de maneira direta para o avanço do reino de Deus, para a assistência dos necessitados. Você tem outros exemplos, como os cristãos da Acaia e Macedônia, em Romanos 15, 26, e também em 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 5. Mas, para finalizar, nós precisamos entender o seguinte: nós somos cooperadores de Deus, instrumentos úteis para a realização da sua vontade, não porque Ele precise de nós, mas porque Ele quer que nós também sejamos alvos de crescimento e edificação, que nós sejamos alimentados nessa longa jornada que temos ao seu lado, que é a caminhada cristã. Nós separamos também um versículo aqui para ratificar o que falamos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Olha só o que o apóstolo diz. Porque de Deus somos o quê? Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos dele ajudantes, servos, seguidores, cooperadores. E também Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós somos dele cooperadores, e essa é a manifestação sincera, genuína da solidariedade. E em terceiro e último lugar, meus queridos irmãos, nessa noite de Santa Ceia da mesa do Senhor, nós precisamos entender que a solidariedade, ela vence os recursos limitados. Vamos ler todos juntos? Solidariedade que vence. O verso 20 nos diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram ou que passaram da quantidade necessária, né, sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Aqui eu faço um parêntese para te explicar uma coisa. Hoje reina um espírito de contestação da autoridade da Bíblia que é muito grande, é maior do que você possa imaginar. Como, por exemplo, pessoas que olham para esse texto e dizem: não, isso aqui não foi uma coisa sobrenatural, foi assim. Isso aqui é a expressão máxima do amor cristão, da fraternidade, porque apenas com 5 pães as pessoas pegaram uns pedacinhos muito pequenininhos, mas foi só 5 pães mesmo. E não teve milagre de multiplicação. Isso aí foi um olhar do evangelista. Não é? Foi uma coisa para ratificar esse poder da igreja no passado. Olha, você pode fazer um exercício muito grande para justificar isso, mas 5 pães e 2 peixes não vão alimentar, mesmo com maior fraternidade, os maiores altruístas do mundo. Podia ter Mahatma Gandhi, toda uma reunião de gente boa lá. Não vai alimentar 10 mil pessoas. Não tem como. Não dá. É mais fácil você acreditar, você se dobrar, a entender que o que está registrado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, é o que aconteceu. Literalmente, pastor? Sim. Ou não foi literalmente que Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná de Galileia? Seu primeiro milagre, registrado no Evangelho. Ele transformou em água. As pessoas foram tão influenciáveis que beberam água e acharam que era vinho. E depois o cego que disse que estava enxergando também não enxergou. Estava tendo delírios psicóticos. É como Ariano Suassuna, grande escritor já falecido, né, de literatura de cordel, né, no nosso país, um grande nome, né, da Academia de Letras. Ele dizia o seguinte, que é preciso ter muito mais fé para descrer da Bíblia do que para crer nela. Porque a sua lógica está totalmente entrelaçada. Não é apenas uma questão de fé, é também de evidências. Então todos comeram e se fartaram. Sobraram 12 cestos de quê? De pedacinhos? Que eles deixaram? Não. Porque Deus agiu naquele momento para saciar a fome daquela multidão.
A solidariedade, meus irmãos, aqui é apresentada como aquele instrumento que vence recursos limitados, porque levaram exatamente na mão da pessoa certa, que tinha poder ilimitado. Os recursos eram muito parcos. 5 pães, 2 peixinhos. Mas o poder desse Deus não se pode medir, porque para ele nada é impossível. Nada. Nada é tão difícil às suas mãos. A solidariedade que vence os recursos limitados, ela é recompensada pelos resultados, porque está claro nesse texto que o povo não apenas comeu para saciar sua fome. O texto diz no verso que acabamos de ler, que está aí projetado na sua tela, que o povo comeu e se fartou. Hoje eu tive a oportunidade de, depois da nossa escola bíblica dominical, comer um delicioso churrasco que compramos. Não fiz hoje, porque estava preparando as coisas aqui da igreja. Mas comi um churrasco com a minha esposa e já tendo preparado, já ciente do que iríamos pregar nessa noite, eu fiquei meditando nisso. Estava lá saciado, farto. Aquelas pessoas, muitas vezes, tinham que racionar o pouco para durar meses. A gente não está falando aqui de gente de Jerusalém ou de Jericó. Jericó, naqueles tempos, era uma cidade riquíssima, a cidade dos levitas e dos sacerdotes. Gente com grana, gente com posse, gente com circunstâncias, casas de verão, casas de inverno. Essa gente que estava lá de Cafarnaum era gente pobre, gente simples. Gente que vendia o almoço para comprar a janta. Você sabe o que significa se fartar para essas pessoas? É a manifestação mais propícia e adequada de solidariedade que nós encontramos da parte de Cristo. Nós vemos aqui que 12 cestos ainda foram recolhidos do que sobrou para que não estragasse. Provavelmente, dizem comentaristas do Novo Testamento, que foram distribuídos para os que estavam ali e quiseram levar. Certa vez Jesus declarou, lá em João capítulo 6, verso 35, que ele é o pão da vida. Ele quis nos ensinar exatamente a respeito dessa farta oferta da sua própria vida em nosso favor, que apenas e tão somente o Evangelho é suficiente para prover todas as necessidades que você tenha. Não há nada, não há nenhuma fome espiritual que você possa ter que ele não seja capaz de saciar. Ele disse para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó: aquele que tomar da água que eu tenho para dar, jamais tornará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva, uma fonte a jorrar para a eternidade. É oportuno recordar também, meus irmãos, o admirável exemplo dos cristãos da igreja primitiva, que sempre demonstravam interesse em socorrer os carentes, vendiam seus bens em benefício de todos e estendiam a mão a todos os que precisavam. E por isso o texto lá de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, que é um resumo de como funcionava a igreja e como deve funcionar a igreja do Senhor, de maneira simples, mas de maneira solidária. E o texto diz lá que eles gozavam, ou desfrutavam, melhor dizendo, da simpatia de todo o povo. Por que o povo simpatizava com a igreja primitiva, a igreja nascente, os discípulos de Jesus? Porque certamente eles desenvolviam uma relação solidária, fraterna e amorosa com as pessoas, sobretudo as mais necessitadas. Muitas entidades hoje fazem isso, mas eu queria que você saísse nessa noite daqui com um compromisso, uma ideia, um desafio de pensar que você pode fazer mais, que você pode expressar mais solidariedade, mas sobretudo, saia daqui nessa noite, depois de celebrarmos a ceia do Senhor, depois de termos da sua parte recebido o alimento, que é a sua palavra, que é a pregação do Evangelho. Que você pode ter fé sim, que não há nenhum recurso que limite o poder de Deus. A solidariedade aqui demonstra no texto que lemos, nesse encontro com Jesus, uma vitória sobre as limitações. Ele nos convida, meus irmãos, queridos, que nós caminhemos uma vida de plena confiança, não por circunstâncias, não olhando para o que ao nosso redor tenta nos desafiar a parar, mas olhando para Ele, que nos promete grandes coisas. Não aquilo que queremos, mas tudo o que precisamos. Há 2 versículos que também separamos que nos mostram esta total
superação de limitações pelo poder do nosso Deus. Em primeiro lugar, em Jeremias 32:17, que diz: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Não tem nada que seja difícil demais para ti, para o Senhor. E em Gênesis 18:13-14, quando o anjo vai dar o recado para Sara, esposa de Abraão, de que teria um filho, como ele prometeu, e disse: Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? E disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Ela já tinha 90 anos. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E o que foi aconteceu? Uma mulher de 90 anos. Aí as pessoas, não, isso é historinha da Bíblia, não é? E você vê hoje atrizes famosas com tratamentos caros e com 80 anos tendo filho. E a gente acha, olha, que maravilha a ciência. Não é? Quem deu a ciência ao homem? Deus. Este, para quem nada é impossível. A gente não está falando aqui do século XXI. Uma mulher de 90 anos tendo filho não foi com fertilização in vitro, nem inseminação artificial, não. Foi lá no deserto, em Canaã, com pouco ou nenhuma propriedade medicinal. E ainda Marcos 10:27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Falando da salvação dos ricos. Há quem diga que ricos não se salvarão, porque ele disse que é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os discípulos disseram para ele: Então, isso é impossível, nenhum rico vai se salvar. E o que ele diz, olha, respondendo: Para os homens é impossível, é verdade. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O teólogo e filósofo Francis Schaeffer certa vez disse: o amor é uma atitude que implica ação. Sabe qual é o nome disso? Solidariedade. Solidariedade é o amor na prática. É o amor vivido e experimentado. É a atitude do amor que se revela na vida das pessoas, na tua vida, interna e externamente. Mas isso não foi uma novidade de Schaeffer, o grande teólogo, escritor de muitos livros, renomado. Ele, com certeza, bebe de uma fonte que está lá no livro, na primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor na prática. Que nós possamos, queridos, nessa noite de encontro com Jesus, nessa noite de nos encontrarmos na mesa do Senhor, meditarmos que a solidariedade verdadeira, ela se encontra nessas 3 lições que nós vimos. E dentre tantas outras que poderíamos ainda aplicar aqui, mas que já são suficientes. Ela precisa ser motivada pela compaixão. Jesus se compadeceu daquela multidão. Compadeça-se você também de pessoas que dentro da sua família têm passado necessidade, de pessoas que dentro da tua igreja têm passado as vicissitudes da vida, de pessoas que próximas a você, às vezes não precisam do seu dinheiro, nem de recursos, mas precisam também da oferta de uma amizade sincera, precisam da oferta de conselhos sábios, que valem, eu diria, com toda propriedade, muito mais do que altas quantias de dinheiro. Valem muito mais. Pense também que a solidariedade, como vimos, ela precisa ser fortalecida pela cooperação. Nunca pense em ser solidário sozinho, nem para se autopromover. Faça como Cristo aqui, envolva as pessoas dentro do seu projeto. Envolva as pessoas dentro da sua missão. Você não está aqui, meu irmão que está aqui hoje na IPA, ouvindo-nos. Você não está aqui por acaso, ou para passar aqui uma temporada e acabou e não tem mais nada depois. Que infeliz você será se assim pensar. Você vive debaixo de um propósito. Você tem missões aqui na Terra. Você tem motivos para acordar todo dia de manhã e ir trabalhar, e buscar o pão, e se relacionar com as pessoas, e em desenvolver os seus objetivos, suas metas e seus sonhos. Diz certa vez alguém
E quando o homem para de sonhar, aí então ele morreu. Nós temos propósitos, mas olhe sempre para a cooperação, que isso pode fortalecer a solidariedade. E, finalmente, pense hoje que não há nenhum recurso tão limitado que não possa redundar na operação de grandes milagres. Com 5 pães, 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão inteira. Com uma única Bíblia, com a sua voz e a sua pregação, John Wesley teve a possibilidade, no século XVIII, de pregar e concorrer para que milhares de almas fossem salvas. Também Spurgeon, também Jonathan Edwards e grandes homens da história, João Calvino, Martinho Lutero. O pouco que você tem pode ser muito frutífero nas mãos do nosso Deus, porque Ele tudo pode. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É chegada a hora de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E nós queremos convidar para esse momento, participar conosco aqui à frente, os nossos presbíteros regentes da nossa igreja, nossos irmãos presbítero José de Ribamar Santos, nosso presbítero Manuel Rodrigues de Souza e também nosso presbítero José Osvaldo de Souza Filho, os nossos oficiais, regentes, integrantes do conselho da nossa igreja. Por favor, tomem assento aqui à nossa direita. E também gostaríamos de chamar aqui para tomarem assento conosco os nossos oficiais diáconos desta igreja, nosso irmão João Muniz de Campos, diácono Marcos, que hoje não está conosco, na realidade, e diácono Edson também está ausente de férias. Então, diácono João, representando a nossa junta diaconal, reverendo Elcio, que está aqui conosco já, nosso pastor titular, e eu tenho hoje o privilégio de celebrar a ceia com os irmãos. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, lá na primeira carta aos Coríntios, que nós lemos, vamos ler rapidamente mais uma vez, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 30, e diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu costumo dizer, e sempre contextualizar esse texto para os irmãos, para que entendam que a recomendação de Paulo, podem sentar, irmãos, a recomendação de Paulo aqui não é para que, se você se encontrar em pecado, você deixe de tomar parte nos elementos, no pão e também no vinho, que é suco de uva, para os que não tenham conhecimento. Não é? Não quero nenhum problema aqui com algum tipo de questão alcoólica. Mas a recomendação de Paulo é para que você deixe o pecado e tome assento na mesa do Senhor. Por isso ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim, pois, tome do pão e beba do cálice. Se você entre nós hoje, membro em plena comunhão com a igreja, uma igreja genuinamente evangélica, que crê nestas doutrinas que nós cremos, seja presbiteriano ou não, mas se você está em plena comunhão com a igreja do Senhor, você é convidado a se juntar a nós nesse momento, quando os nossos presbíteros distribuirão os elementos. E você que ainda não fez uma decisão por Cristo, então ainda foi batizado por uma igreja genuinamente evangélica, quem sabe numa próxima oportunidade você pode ser mais um membro do corpo de Cristo e também tomar assento conosco na celebração da mesa da vida. Nós queremos chamar nosso grupo de louvor nesse momento, já está aí, né? Preparado para entoarmos um hino, um cântico ao Senhor, e antes orarmos consagrando esses elementos,
Após a nossa oração, meus irmãos, este pão continuará pão. Pão mesmo, comprado no supermercado. Mas a sua dedicação, o seu uso, agora foi especialmente separado. Consagrar significa isso, separar. Não vai ter nada de especial aqui, vai ter o sentimento, a participação, o simbolismo da presença que nós cremos que é real de Cristo em nosso meio para a celebração da sua mesa. E da mesma forma, com relação ao vinho, que continuará sendo, no caso, suco de uva, da vide, e aqui também nos alimentará da parte do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar, consagrando esses elementos e dedicando-os para celebrarmos a ceia do Senhor. Santo Deus, nós sabemos, Pai, da nossa pequenez, da nossa situação, Senhor, de miséria, de desgraça, antes de Te conhecermos. E da mesma forma sabemos, Pai, da importância, da solenidade